Olá, boa noite. Eu sou o aluno Bruno Barbosa dos Reis. Eu sou aluno da farmácia, da graduação da farmácia aqui da UFRJ. Eu sou integrante do laboratório de tecido conjuntivo, conhecido como LabTech, e sou orientado pelo professor titular Antônio Paulo Mourão e o aluno de pós-doutorado Stefano Oliveira. E eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, cujo título é Heparinas bovina e suína. Como diferentes heparinas interagem com os componentes biológicos. Então, na introdução, contextualizando mais informações, eu trago dizendo que desde a interrupção do uso da heparina bovina como alternativa terapêutica à heparina intestinal suína, o mundo passou a ser refém de uma única fonte de extração animal desse medicamento. Então, hoje em dia, nós temos uma heparina no mercado, que é a heparina suína, e nós estamos voltando com a heparina bovina. E ela foi descontinuada porque foi percebido que ela tinha uma atividade menor que a suína quando era aplicado a mesma quantidade de massa de heparina suína e heparina bovina. Então, a resposta a isso foi padronizar essa aplicabilidade dessas heparinas em atividade e não mais em massa. Então, por conta disso, a FDA ela convidou participantes do mercado mundial a apresentarem propostas visando melhorar a qualidade dessa heparina bovina, visando a reentrada da mesma no mercado desde a sua retirada. Contudo, esse fármaco ele já tinha sido readentrado no mercado, então ele já tinha sido fabricado, reutilizado no Brasil e no mundo, sendo que ele estava sendo implementado sem essas melhorias sugeridas. Então, com a nova heparina sendo comercializada, a comunidade acadêmica ela refez um questionamento que já era observado anteriormente e que ainda permeia a crítica sobre essa intercambiabilidade desses fármacos, que é, apesar de comprovadamente atividades distintas e efeitos colaterais, seriam esses fármacos capazes de desempenhar a mesma atividade in vivo caso eles sejam administrados na mesma concentração em UI por ml? Então, a partir desses questionamentos e dessas informações, eu trago os objetivos desse trabalho, que é verificar como a interação de grupos celulares pode influenciar na disponibilidade dessas heparinas provenientes de diferentes fontes, suína e bovina, quando elas são administradas na mesma dose em UI por ml. E também avaliar a capacidade desses grupos, que são plaquetas, células sanguíneas, endotélio vascular, entre outros, qual é a capacidade desses grupos de interagir com essas heparinas, disponibilizando assim uma atividade distinta daquelas encontradas em ensaios usuais. Então, para se afirmar a atividade dessas heparinas, são feitos ensaios usuais, que são ensaios feitos com meio purificado. Então, é um meio sem interferentes biológicos, sem células, sem plaquetas, sem interferentes comumente apresentados no corpo humano, por exemplo. Então, um dos objetivos desse trabalho é realizar ensaios não usuais, que são ensaios que se aproximam de um meio biológico com presença de interferentes, de células, de plaquetas. Então, a partir disso, eu tenho aqui um esquema explicando um tipo de ensaio usual, que é o TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, e ele é um teste que ele é muito utilizado, ele é importante para avaliar o tempo de coagulação de pacientes antes de procedimentos cirúrgicos e também avaliar casos de distúrbios hemostáticos. Então, esse teste a gente consegue saber se o paciente tem alguma deficiência, algum fator de coagulação, se ele tem deficiência em vitamina K, entre outros possíveis ocasiões. Então, esse teste ele avalia a via intrínseca da cascata de coagulação e também a via comum. Então, ele avalia desde a ativação do fator 12 até a formação do coágulo de fibrina. E esse tempo ideal, esse tempo normal, é de 25 a 39 ou 40 segundos. Então, eu realizei esse teste de maneira usual. Então, eu adicionei essas heparinas em um plasma pobre em plaquetas, PPP, que é um meio purificado. Então, a priori, eu tenho aqui um gráfico de tempo pela quantidade em microlitros dessas heparinas. Então, aqui eu tenho
é uma comparação da heparina suína no padrão internacional, a heparina suína, bovina e a F2 preparadas no laboratório. Então aqui eu tenho a comparação dessas heparinas que estão com uma atividade bem aproximada. A heparina suína no padrão internacional está a 10 UI por ml e as outras três estão a 11 UI por ml. Então nesse gráfico a gente consegue ver que todas elas têm a mesma atividade, né, com uma sobreposição de suas curvas nesse meio sem interferência. A seguir, eu tenho outro resultado, só que aqui eu fiz um TTPA após a adição dessas heparinas em um meio rico em plaquetas, em um meio que já possui interferentes biológicos. Então, eu adicionei essas heparinas num meio rico em plaquetas. Então, as plaquetas interagiram com essas heparinas e eu avaliei todas as heparinas que estavam biodisponíveis. Então, nós temos aqui a comparação da heparina suína, bovina e da F2. A F2 ela é uma heparina em desenvolvimento, que é uma heparina proveniente da heparina bovina, que visa-se a criação de uma heparina próxima, com atividade próxima da heparina suína. Enfim, então aqui nós temos a avaliação em um meio rico em plaquetas, onde a gente já vê esse distanciamento dessas curvas e também a queda da atividade. Então todas estavam a 11 UI, então nós temos aqui agora a heparina bovina 6,2 UI, a suína 4,6 e a F2 3,6. Nesse resultado seguinte também é um TTPA, porém a adição dessas heparinas foi feita no sangue total. Então ali há a presença de hemácias, de hemoglobina, de grupos celulares, de plaquetas também. Então aqui nós estamos analisando uma queda ainda mais acentuada da atividade de todas elas. Então aqui a heparina bovina 3 UI por ml, a heparina suína 2,2 UI por ml e a F2 1,7 UI por ml. Então nós vemos aqui ainda esse distanciamento dessas curvas e percebemos uma queda acentuada da atividade nesse meio mais rico em interferentes biológicos. Aqui eu tenho a comparação dos resultados do foco desse trabalho, na verdade, que é a comparação da heparina suína e da heparina bovina. Então aqui nós temos todos os ensaios da heparina suína aqui em verde. Temos o primeiro, né, num plasma pobre em plaquetas sem interferentes, temos que a atividade dela era de 11 UI. Em um plasma rico, 4,6. E no sangue total, 2,2 UI. Temos o mesmo raciocínio para a heparina bovina. Então aqui, a princípio, nós temos o ensaio no plasma pobre em plaquetas, 11 UI, no plasma rico em plaquetas, 6,2 UI, e no sangue total, 3 UI. Então há uma queda de atividade, sendo que a gente consegue ver que a queda da bovina é menos acentuada do que da suína. Aqui eu tenho um esquema que ele explica didaticamente qual é o intuito desse trabalho. Então aqui nós temos a representação da heparina bovina e da heparina suína, sendo que a heparina bovina é sabido que ela é composta por duas frações. Uma fração de alta atividade, que é esse AH, e uma fração de baixa atividade. Enquanto a heparina suína tem uma fração apenas de alta atividade. Então a heparina bovina ela tem uma massa maior do que a heparina suína, visando a mesma atividade. Então, numa situação hipotética, digamos que nós aplicássemos a mesma quantidade em atividade de heparina suína e bovina em pacientes. Então, nós estamos aqui aplicando uma heparina bovina de 8I. Então, a representação disso são 8 cadeias de heparina bovina e aqui 8 cadeias de heparina suína. Então, digamos que no sangue total, 4 hemácias elas interagem com essas 8 cadeias de heparina bovina, sendo que 2 hemácias interagem com cadeias de alta atividade e 2 com de baixa atividade. Então, por fim, sobrariam 6 cadeias de alta atividade, apresentando então 6 UI em atividade. Digamos que a mesma coisa aconteceria com a heparina suína. Então, 4 hemácias interagiriam com 4 cadeias de heparina suína, sobrando então 4 cadeias de alta atividade, com uma atividade final de 4I. Digamos em uma situação hipotética também que um plasma rico, 2
plaquetas interagiriam com essas 6 UI em heparina bovina, sendo que uma plaqueta ela interagiria com uma fração de alta atividade e a outra com uma fração de baixa atividade, sobrando assim, então, 5 frações de alta atividade representando 5 I em atividade. E aqui a mesma situação, onde 2 plaquetas interagiriam com 2 frações de heparina suína, sobrando então 2 UI em atividade. Então aqui uma representação hipotética do que realmente a gente vê que acontece com os resultados apresentados, onde num meio com interferentes biológicos, a heparina bovina e a heparina suína, elas no final, na prática, elas apresentam atividades diferentes. Então, por fim, aqui na discussão, nós verificamos como esperado que os diferentes grupos celulares, células sanguíneas e plaquetas interagem com a heparina, deixando uma fração biodisponível que desencadeará sua atividade. Também pode-se ver que a heparina bovina apresenta uma queda menos acentuada da atividade do que a heparina suína quando avaliamos previamente em sangue total e plasma rico em plaquetas. Também acredita-se que a principal resposta para que essas quedas sejam distintas é que a heparina bovina apresenta uma fração molecular de menor atividade, mas que é responsável também por interagir com as plaquetas e células, fazendo com que a fração de alta atividade se torne mais biodisponível. Logo, é importante reavaliar esse conceito utilizado na clínica, em qual se considera que a heparina suína e bovina podem ser consideradas iguais apenas comparando suas atividades em UI. Muito obrigado a todos pela presença e por assistirem esse trabalho.